Renan, tem uma pergunta que acho que dá margem para comentar dois assuntos. Eu vejo que o senhor tem criticado o Flávio Bolsonaro por copiar algumas ideias do Partido Missão, principalmente na área da segurança pública. Vocês têm aquele slogan do prendeu, matou, de neutralizar bandidos, e o Flávio andou fazendo um discurso parecido, você aproveitou para criticá-lo. E a minha pergunta sobre a área econômica, a área fiscal também, aliás, tem uma controvérsia aí nas redes sociais de um vídeo do Nicolas Ferreira respondendo sobre a área fiscal e falando sobre fiscalização, etc. Mas eu vi o plano de governo do Partido Missão, que foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, e vi ali uma proposta de economia de 1,1 trilhão, de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E eu me lembrei automaticamente da promessa do Paulo Guedes de economizar 1 trilhão de reais, e ao longo do governo de Jair Bolsonaro ele foi criticado várias vezes por não cumprir essa promessa. Chegaram no governo, perceberam que eram só 89 bilhões de reais em imóveis, porque o plano era da desestatização, da venda de imóveis da União, da reforma da Previdência. Quer dizer, em que o seu plano de economizar 1 trilhão e pouco, esse pouco que é muito, 100 bilhões de reais, difere do plano do Paulo Guedes? Porque é um plano. O Paulo Guedes nunca especificou qual o plano para fazer essa redução de gasto. Primeiro, ajuste fiscal é só na área da despesa. Nós podemos fazer um ajuste fiscal pesado na área da despesa. Segunda premissa, ajuste fiscal é ajuste fiscal, não é vender estatal para fazer caixa e dizer que fez ajuste fiscal. Porque o problema, você até enche o caixa com a venda de uma estatal, mas logo em seguida você vai, como os gastos e os gatilhos de aumento dos gastos são automáticos, a curva da dívida PIB ela vai estourar ali na frente. Então é apenas enxugar gelo. Nós propomos uma série de coisas que são, inclusive, todo mundo diz, polêmicas, são impopulares, mas que vão precisar ser feitas. Desindexação do aumento do BPC e da aposentadoria por via do aumento do salário mínimo, ou seja, no mundo inteiro não se faz assim. No mundo inteiro é um reajuste de acordo com a inflação, e se o presidente quiser, vou dar um reajuste real. Vou dar um reajuste real para os aposentados, tá? E aí depois ajusta de acordo com a inflação. No Brasil aumenta via salário mínimo. E as pessoas acham, mas isso é muito bom. O problema é que isso gera aumento da despesa, que gera aumento dos juros, que gera no fim do dia também impostos mais altos. Ou seja, você dá com uma mão e você tira do aposentado com a outra. É apenas enganação. Segunda coisa, desvinculação dos gastos de saúde e educação. Eles aumentam conforme a receita, e aí às vezes você precisa investir em infraestrutura e você não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Tem muito município que precisa fazer água e esgoto, mas ele é obrigado a gastar só com educação aquele valor, mesmo tendo uma estrutura escolar já bem montada. Isso precisa ser alterado. Isso mexe na questão fiscal. Inúmeras renúncias fiscais na casa das centenas de bilhões, que muitas vão precisar ser revistas. Só uma empresa, a Honda, lá na Zona Franca de Manaus, tem uma renúncia fiscal anual de 16 bilhões. Só uma. Tô falando uma empresa. Tá? Pra gente pegar o tamanho do rombo que a gente tem aí. Tem os privilégios no alto funcionalismo que precisam ser alterados, que também vão incidir sobre os estados. Ou seja, essas são medidas concretas. Alguém vai falar que é popular, alguém vai falar que é impopular, mas o Paulo Guedes nunca apresentou. Vou fazer especificamente essas medidas. A gente está propondo. E fora uma nova reforma da Previdência, que a que ele fez no governo dele foi cheia de buraco, foi cheia de exceção. Então nós vamos ter que rever essas exceções, porque aí a gente consegue aquele 1,1 tri nos primeiros anos, e em 10 anos, uma reforma dessas, ela busca uma economia na casa dos 3,3 trilhões de reais. E aí, com isso, juros caem e imposto cai. É uma questão prática, fora que você tem um efeito muito positivo sobre o PIB. Então, esta é uma revolução que salva o Brasil. Esta é a mãe das reformas fiscais. O Nicolas não entendeu, até você fez um comentário muito bom. O deputado federal Nicolas acha que uma reforma fiscal significa colocar fiscais que ficam reformando coisas. Ele não entendeu, ele acha que é sobre fiscalização. Mas a reforma fiscal é basicamente como a gente vai cuidar do nosso orçamento, da entrada e saída de recursos. E só um detalhe, um gancho dessa pergunta, em relação à desestatização, a proposta é privatizar estatais, quais estatais? Porque o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato do Partido Novo, ele tem uma promessa aí ampla de privatizações. O que o senhor acha disso? Ele deveria ter começado por Minas Gerais, quando foi governador, mas dito isso, eu não acredito que reforma fiscal e privatização são a mesma coisa. Você tem que fazer o ajuste nas suas contas. É como se fosse uma família que está em casa, a família está endividada. Em vez de reduzir os gastos da família, ela começa a vender a televisão, começa a vender o carro, começa a vender... Não, 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 não. Se a desestatização, privatização é necessária, é para melhor atender o consumidor num determinado setor. Correios é um exemplo óbvio do que eu privatizaria. Agora, é estratégico hoje vender a Petrobras? Eu jamais venderia a Petrobras por uma questão de caixa. E dois, vender hoje a Petrobras no mercado de petróleo mundial que está altamente em crise por conta de conflitos geopolíticos significa tornar o Brasil ainda mais vulnerável. E dois, é entregar uma empresa estatal brasileira para estatal chinesa ou para estatal saudita, Aramco.
Ou seja, eu só estou estatizando para outro país. Não me parece hoje ser a melhor estratégia. A gente pode fazer outras estratégias que tornem o setor mais competitivo e o preço melhor. Inclusive, política de investimento em biocombustíveis, inclusive etanol de milho e soja e o próprio de cana, que já vem funcionando super bem. A gente está com grandes usinas aqui. Então, o Brasil pode e deve crescer nesses setores. Mas privatização é sobre melhorar o ambiente regulatório e melhorar o atendimento, não política fiscal. Porque isso, como eu disse, é o lance da família que está quebrada e começa a vender as coisas para poder sobreviver. E só um complemento, explica pra gente que slogan é esse de prendeu, matou, que o MBL utiliza nas redes sociais. Foi uma coisa completamente espontânea. Foi espontâneo. Houve um assassinato famoso de um ciclista na frente do Parque do Povo, aqui em São Paulo. E eu gravei um vídeo, eu estava ao vivo numa live, e eu tava assistindo e eu fiquei indignado. Eu falei, olha, o que eu vou fazer com um cara que, após roubar o celular desse rapaz, ele toma uma decisão racional de, ok, agora eu vou matá-lo. Ou eu prendo ou eu mato, porque tinha toda aquela discussão que ela tomou a mídia nos últimos 20, 30 anos sobre, não, mas vamos recuperar. Não é sobre recuperar. Um cara que fez isso, ele é a maldade expressa na Terra. Eu prendo ou mato, não existe outra opção. E aí, a internet começou a falar, prendeu ou matou, é a resposta para o crime organizado, no que foi imitado com muito carisma pelo senhor Flávio Bolsonaro, como prendeu e neutralizou. Né? E fiquei muito impactado com o carisma do rapaz. Mas o que isso significa? Significa matar em conflito com o bandido? Significa defesa da pena de morte depois de um processo judicial? Exatamente qual seria o processo? Significa que se você é um bandido que comete crimes violentos, o papel do Estado, ele pode derivar para dois caminhos. Um, ele te prende. Então, se você se entregou, você será preso, vai contar com o devido processo legal. Se você reagiu, você será morto. Não há um terceiro caminho. Não há um terceiro caminho, não, eu vou fazer agora uma oficina de hip hop com ele para ajudar a reeducá-lo. Não, a cadeia será um instrumento agora de readequá-lo. Se você é um bandido violento, só existem dois caminhos. E não tem que haver um terceiro. A questão é que o direito penal brasileiro e o sentimento de culpa que o legislador brasileiro ficou após o período da ditadura militar fez todo mundo ter medo de falar em tratar bandido como bandido. Então, o prendeu ou matou olha, no meu governo, o foco com o bandido violento é muito claro. Ou prendeu ele, ou matou ele. Não é uma sequência lógica do tipo, eu vou prender ele e depois matá-lo. Ainda que eu acho que a gente tem que trazer uma discussão sobre pena de morte, não no início de governo, porque demanda constituinte, mas é uma discussão que reorienta a cabeça do legislador e do executivo. Olha, é um bandido violento, ou você vai ser preso ou vai ser morto, não tem uma terceira opção. Mas o senhor não tem uma posição firmada sobre pena de morte? Eu acho que é necessário ter pena de morte, sim. Agora, eu acho também que... Para alguns casos? Para alguns casos, crimes violentos, hediondos e incontestes, quando não há mais nenhuma discussão sobre a autoria. Então, olha, não há discussão sobre a autoria de um crime violento, excepcional, de um estuprador de crianças. Esse estuprador de crianças já foi demonstrado que ele estuprou as crianças, ele cometeu esse crime hediondo. Não acho que o Estado tem que ter um papel de recuperá-lo. Não há, apenas um dispêndio de energia por parte do Estado e a sensação de justiça perante toda a sociedade passa a se tornar plena. Agora, a dificuldade disso é que você precisa de uma constituinte. Não é nem uma PEC, não é uma alteração na Constituição. É literalmente uma constituinte para fazer tudo do zero. E eu acho que nós temos etapas para tocar as coisas. Diogo da Luz. Falando ainda da segurança, eu acho que essa questão da gente sair de casa com receio de perder a vida por causa de um celular é terrível, sem dúvida. E muitas pessoas perdem, como foi o caso do Vitor no Parque do Povo. Mas eu acho que tem um problema mais abrangente que está crescendo demais no Brasil, que é as facções criminosas tomando conta do território das grandes cidades. Era só no Rio de Janeiro 20 anos atrás. Agora no Rio de Janeiro, é Manaus, é Belém, muitas outras cidades, está chegando em São Paulo também. E a gente vê que tem dezenas de milhões de brasileiros que vivem sob a lei, não do Brasil, mas sim sob a lei do crime. Como resolver isso? Esse é um diagnóstico que a gente vem fazendo e falando que esse é o principal problema brasileiro. Inclusive, o maior problema é a democracia brasileira. A partir do momento que a gente não controla o próprio território, a gente não tem processo democrático. A gente não tem Estado de Direito. A base da democracia é o Estado democrático de direito. Uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que pertence ao Comando Vermelho, ela não tem Estado democrático de direito. Ela tem uma lei paralela. A questão que chegou em São Paulo, por exemplo, a Baixada Santista já é inteira do PCC. E eles fazem um tipo de dominância nessa região muito similar à dominância que o Comando Vermelho exerce nos morros. Isto pressupõe uma resposta no formato de guerra. E o formato de guerra que a gente diz é a implementação do direito penal do inimigo e o uso de todo o aparato repressivo do Estado para retomar nosso território. Isso faz parte de uma constatação. O Brasil tem ou não tem territórios controlados pelo crime? Se o Brasil acha que não tem, o que eu estou propondo não faz sentido.
Agora, se você perguntar para pelo menos 40 milhões de brasileiros que são obrigados a circular nesses territórios, todos eles sabem que tem. Todo mundo sabe que se você for pegar um Uber na Rocinha, o Uber vai tomar tiro e o cidadão que pediu Uber vai tomar uma surra, que eles passaram um salve proibindo você de pegar um Uber ali. Todo mundo sabe que se você aparecer com uma determinada roupa da Adidas, vamos falar uma marca, numa determinada favela em Salvador, você será morto, porque isso impõe uma espécie de uma marketing para uma outra facção. Portanto, você vive uma lei paralela. Se essa lei paralela existe e existe sobre o Estado brasileiro, nós temos que passar um fogo nesses caras. Esses caras têm que ser tratados como inimigos, é um inimigo invasor. E aí eu vejo de alguns jornalistas em alguns lugares, nossa, o Renan tá falando de direito penal do inimigo, isso é muito perigoso. Perigoso é o que acontece todo dia centenas de pessoas morrem em confrontos do crime organizado, centenas. Os caras ficam discutindo o sexo dos anjos, não, veja só, estamos agora falando, tá toda... Houve um homicídio de uma determinada minoria, aí para-se o Brasil para discutir, a Marielle, uma vereadora morreu, para-se tudo. Tudo bem, pessoal, mais de 100 pessoas morrem todos os dias, e os responsáveis por isso são as facções. Nós vamos fingir que isso não existe? Porque existe uma espécie de uma leniência e uma aceitação. O brasileiro vai se adaptando a essas circunstâncias e ele vai sobrevivendo. Não podemos aceitar. Chico Graziano. Eu vou voltar para a questão do agro, mas vou fazer uma conexão com isso que nós estamos falando aqui, que são as invasões de terra do MST. Claramente não são democráticas. O cara vai lá, com foice, com facão, com espingarda, com revólver e invade a fazenda, mete fogo nas coisas, etc. No entanto, em nome, sei lá, se dos direitos humanos, ou em nome de não sei o quê, o Estado brasileiro, como instituição, tem tolerado esse comportamento. Eu não quero nem falar do resultado da reforma agrária, porque talvez até você pudesse visitar um desses assentamentos aí, não esses que servem para o marketing do MST, né? Mas para ver um assentamento, para ver a pobreza que é, né? Aliás, hoje em dia não tem nem mais muito pobreza, eles já arrendaram tudo, quer dizer, muita gente que toca lá, você sabe disso. Mas então, a questão é essa violência tolerada dos bandidos, entendeu? Porque o MST são bandidos agrários também, ou não? São. Você citou o ponto primeiro da produtividade, porque a gente já tem anos de assentamentos que aconteceram desde os anos 90 para cá, e hoje já é auferível a produtividade deles, e ela é muito, assim, inúmeras vezes menos produtiva do que qualquer produtividade, qualquer propriedade, seja grande ou pequena. É incomparável a produtividade. Então, é um modelo falido. Já dá para falar que os assentamentos no Brasil são apenas favelização do campo com baixíssima ou nenhuma produtividade. Portanto, não funcionou. Qualquer um que queira assentar hoje apenas agravar o problema e favelizar o campo. 2, entrou a questão indígena junto, que é um novo modelo de favelização do campo. 3, esse governo agora tem uma nota técnica, uma nota técnica número 4 de 2025, que impede o imediato restaurar da propriedade por parte do agricultor. Então, você basicamente cria uma indústria de leniência essas invasões. Essas coisas todas têm que ser brecadas já. E aí é o trabalho, infelizmente, de órgãos que não tem aí nem a ver com a MST, vamos falar de ICMBio, vamos falar do próprio INCRA, vamos falar do IBAMA, vamos falar de todos esses vamos dizer, setores do governo federal que atuam de modo a gerar insegurança no campo. Porque uma hora o MST, ele é o vetor da invasão, outra é uma ONG estrangeira, outra é uma tribo indígena. Todos eles geram essa insegurança. Um governo sério vai ter que gerar esse elemento que é central para toda a agricultura brasileira, que é segurança no campo. E aí, utilizar uma questão de segurança nacional e ir atrás das ONGs internacionais que atuam comprando, financiando, influenciando funcionários públicos desses órgãos, de modo a esses órgãos beneficiarem essas ONGs e as causas delas, e não o direito de propriedade no Brasil. Então, isso precisa ser tocado pelo próximo governo federal de maneira urgente.